No ponto de vista empresarial, quando que se torna mais interessante buscar um crédito como esse do que buscar um novo parceiro, um novo investidor? Aí eu vou pedir aqui Ajuda dos para o universitários. Miguel responder, né? Quando é que é vantagem? Acho que é um pouco do que o Miguel falou. Acho que para a gente saber o que é vantagem ou não, tem que pôr no papel. Então, acho que quando a gente coloca as coisas no papel, a gente compara e a gente avalia. Poxa, mas qual o melhor caminho? Né? E eu acho que tem uma complexidade você conseguir um crédito com o investidor. Né? Porque o investidor talvez ele não vai te pedir garantias, mas ele vai te pedir sociedade, ele vai te pedir outras coisas. E você precisa se provar diante dele. E no crédito com garantia de imóvel, na verdade o banco pouco quer saber para que é o dinheiro, ele só quer saber se você tem a renda, condição de pagar e o imóvel. O detalhe... Então são duas linhas diferentes de pensamento. Né? Se o cara é um empreendedor, né, ele naturalmente ele corre riscos maiores, né, do que o cara que está ali apenas para pagar a conta. Exatamente. Né? Essa é a grande diferença que tem que ser avaliada, né? Se o cara é empreendedor, não, ele olha aquilo apenas como um degrau para ele impulsionar um salto para 5, 6 degraus lá na frente. Exatamente. Enquanto que o cara só quer, o cara que tem um débito, que está devendo dinheiro, ele visa pagar a conta. Ele quer resolver o problema, né? Ele quer limpar o nome dele e ficar de boa, né? Aquilo, Henrique, que nós falamos lá no outro programa sobre valuation, tem tudo a ver com o que tu acabaste de falar, né? Por quê? O valuation, ele tem uma... Primeiro diz para mim, o que é valuation, que eu não sei, Miguel. Pela milésima vez. Que nome bonito esse, hein? Valuation é a técnica de avaliar... O pessoal que está assistindo saber o que é. É a técnica de avaliar o valor de uma empresa. Mercado de uma empresa. É simples assim, né? Falando de mais... Quanto vale a minha simples, empresa, né? é isso? Valuation. Quanto vale a tua empresa. Então, assim, quando eu faço o cálculo do valuation, eu uso uma TMA, uma taxa mínima de atratividade, que é o quanto que eu quero para continuar no negócio, para fazer um novo investimento ou para abrir o meu negócio, certo? E é óbvio, se uma taxa Selic está pagando 13,25, é óbvio que para mim investir nessa empresa, eu tenho que ganhar mais que 13,25, certo? Não tenha dúvida. E outra coisa, se eu sou investidor, eu sou um ganancioso. E eu tenho que ser, porque a ganância não é algo negativo. Não, ganância não, você é ambicioso. Ambicioso, então tá bom. Ok. Esse é o tema. Ambicioso. Mas porque se você for um ganancioso generoso, não tem problema. Não, Vamos lá. se você for ganancioso, vai ser igual o tio Patinhas. Mas é bom dar na caixa forte, né? Vamos lá. Olha lá. Porque eu acho horrível o cara cheio do dinheiro dizer que o dinheiro não é tudo na vida. Claro. Ele já tem, né? Então vamos lá. Porque é o seguinte, eu não entro num negócio para ganhar menos que 10% ao mês. Certo? Certo, Pô, faz então, sentido. se a taxa Selic está valendo 13 ao ano, eu estou querendo 10 ao mês, significa que, Henrique, para que eu te ajude a comprar o imóvel, a tua empresa tem que me gerar, no mínimo, 10% ao mês. Qual é o teu fluxo de caixa hoje? Porque eu vou calcular esse 10% em cima do fluxo de caixa. Não vai ser em cima do imóvel. Não, em cima da tua... Miguel, mas tem aquele cara que quando vai negociar a empresa, às vezes ele diz assim, apesar de saber que tem que ser feito esse cálculo, mas ele diz assim, peraí, mas quem fez essa empresa fui eu, estou 20 anos trabalhando isso aqui, eu não vou vender por esse preço de mercado. Nós já falamos vou fazer, não é por aí. Sim, nós já falamos isso. Porque tem um valor sentimental disso. Nós já falamos no programa episódio anterior, né, Henrique? Passado. Foi no programa anterior? Foi no programa, foi anterior. No programa 7. Foi no de perguntas e respostas, tá? Foi aquele que nós falamos, tá? Acho que foi o programa 7. Valor sentimental só é válido para quem tem. Para quem é o dono do sentimento. Eu não sou o dono do teu sentimento, não sou o dono do sentimento do Jefferson, que se dane. Eu quero saber o quanto que rende de caixa a tua empresa. Me dá o teu fluxo de caixa. Qual é a tua receita? Qual é as tuas despesas? O que sobrou é o que me interessa. Eu investi 20 anos, o problema é teu.
O que eu quero saber é o quanto que vale. Ah, mas eu botei cada tijolo aqui dessa loja aqui. O problema é teu. Os tijolos são de ouro? Não. Então não me interessa. Vou botar uma pimenta aqui nessa conversa, então. Agora eu vou sair de entrevistado para entrevistador, mas eu vou botar uma pimenta. E como é que a gente faz, então, para avaliar a compra de uma empresa, né? De uma startup, por exemplo, né? Vamos pegar aí algumas aí, Nubank, né? Então, me dá o fluxo de caixa aí, Nubank. Deixa eu ver como é que é o teu fluxo de caixa. E aí, quanto é que vale o Nubank? Da Nubank é prejuízo certo. Que até hoje eles não tiveram um centavo de lucro. Não, então, não é que deu lucro. Ela tem um prejuízo acumulado gigantesco. Sim. Então a gente está hoje vivendo aí uma realidade no mercado de empresas com prejuízo, né? E que tem um valor de mercado muito altíssimo. grande. Porque também tem o intangível, né? Sim. Tem a estimativa do negócio. Potencial, né? O cara que é investidor, ele também considera o potencial daquele negócio, né? Com a visão dele. Existe aí o feeling que mas funciona. assim, Quem trabalha como investidor, quem trabalha como investidor anjo, né? O cara que põe o dinheiro numa ideia ou numa startup, que embora ela já esteja tendo clientes, já esteja rendendo, mas se ela tivesse bem, ela não estaria precisando de recurso para poder crescer, uma né? Startup às vezes está só em período embrionário. Mas hoje os caras já estão um pouco mais exigentes, né? Eles já querem que ela esteja andando e já tem um recurso para eles saberem que foi validado a ideia. Dificilmente hoje você consegue um investidor que só na ideia. Hoje ele já vai e já quer saber se já tem gente comprando a tua ideia. Pelo menos é o que eu tenho visto. Eu vejo pela... Como eu digo, eu não sou dono da verdade. Estou dizendo o meu sentimento com relação a... Sim, é isso que eu estou dizendo. Existe a expectativa, porém hoje o cara já começa a investir naquelas que tem... naquelas que... Começou. É expectativa. É por isso que o programa só tem 1h30. Porque se for mais, a gente sai acabado. Então, tem a questão da expectativa e outra coisa. O Jefferson usou um exemplo que é fácil de responder, Jefferson. Quando a Nubank, os caras da Nubank desistirem, baterem na mesa e dizer, acabou, não queremos mais, quem é que vai comprar a Nubank? Vamos lá, quem é do ramo e quem tem muito dinheiro. Claro, quem é do ramo. Quem vai comprar outro banco, vai comprar outra fintech. E o que o cara da fintech, desse banco ou dessa fintech, vai perguntar para no banco? Qual é a primeira pergunta que eles vão fazer? Eles sabem que dá prejuízo. Qual é a base de clientes? Claro, qual é o tamanho da carteira de clientes? Porque, gente, quando eu trabalhava no banco, eu era gerente de expansão. E é ali que eu tenho que trabalhar. Eu já tenho o cliente conquistado. É o melhor espaço que você tem para trabalhar quando você já tem um cliente na mão. Jefferson me pergunta, o que tu faz com um gerente que abre 50 conta PJ com limite todo mês? O que tu faz com um gerente desse? Tu promove. Tu promove ele, certo? Claro. Eu fui contratado, e eu tenho que comprovar, tá? Eu fui contratado, por 12 meses, eu bati a meta de 50 novos clientes. Tá louco. Certo? Quantos clientes eu abri no ano, Jefferson? 12 vezes 50? 600. 600. Isso aí é o tamanho de uma agência, não é? É isso aí. É o tamanho de uma agência. Não, é mais, né? Se fosse só pessoa jurídica. E quando eu fui contratado e eu comecei a abrir isso aí, e, cara, o cara de Blumenau saía, o gerente de Blumenau saía aqui, me pegava o gerente de Balneário, eu não sei, lembro se tinha Itapema, eu sei que nós íamos uns 4, tá? Quem tinha batido meta ia rindo, contando piada dentro do carro. Quem não tinha batido meta ia numa tensão, porque ele ia ser maltratado. Quando eu chegava lá, o diretor regional vinha e me abraçava e dava beijo. Senta aqui, o que tu quer comer, o que tu quer beber? O cara chegava, que não tinha batido meta, dizia assim, ele chegava assim e dizia, bom dia. Ele, bom dia por quê? Tu já viu os teus resultados? Na hora. O mundo trata melhor os campeões, é verdade. Meritocracia. Então, inclusive, essa história de avaliar, se avalia pela expectativa,
né? O futuro que tem essa empresa, essa startup. Então, eu olho para o negócio e meu feeling diz que esse negócio vai... Potencial, né? Potencial. Esse negócio vai. Eu vou ficar 1 ano no prejuízo, mas depois de 1 ano esses caras vão estourar. Outra coisa, tamanho da carteira. No caso do Nubank, tamanho da carteira. Né? Perfeito. E o fluxo de caixa, que é muito importante. O Nubank pode ter prejuízo, mas, cara, prejuízo não significa nada. O que significa é fluxo de caixa. Eu posso ter prejuízo, eu vejo muitas empresas com lucro quebrar. Por quê? O lucro está onde? Está no contas a receber e no estoque. Enquanto que uma fintech... O lucro está o lucro está lá no caixa. Tá girando, né? Tá lá dentro. Tem dinheiro, né? Tem dinheiro rodando, sim, né? Porque assim, ou ele tá no caixa, ou ele tá emprestado. Certo? A gente só tem que tomar um cuidado com o prejuízo, porque se esse prejuízo, claro, em algum momento ele absorve mas assim, os meandros da contabilidade são coisas que só contadores que sabem aonde resolver esse problema. Porque o Nubank pode não se preocupar com algumas questões, porque tem o caixa está girando, certo? E eu consigo dar prejuízo. Mas aí eu quero trazer, aproveitando que a gente trouxe a ideia... Eu consigo fazer dar lucro, eu consigo fazer dar prejuízo. Depois nós precisamos conversar. Mas é claro que a gente precisa conversar. Temos muitas coisas para conversar. O problema, como é que eu mantenho as luzes acesas dando prejuízo? Jefferson, o nosso tempo está correndo, nós temos pouco tempo para continuar. Eu nem sei nem quanto tempo de programa já deu, mas aqui já é 15 para as 11 e nós tínhamos muito mais coisa para falar, né? Eu não sei quanto tempo temos. 1h16. Então tá, vamos lá. Então, assim, qual é o percentual de empresas que te procuram? Tu tens essa estatística para nos dizer? De percentual de empresas? Entre pessoa física e pessoa jurídica. É meio a meio? É mais... Não, hoje nesse momento... Teu foco é mais pessoa física. A gente estrategou, vamos dizer assim, a gente começou por um caminho de pessoa física. Por mais que a minha expertise foi muito maior na pessoa jurídica. Certo. Então, e a gente começa agora, a partir de agora, nesse momento, a gente está iniciando a estratégia e desenvolvimento dela para entrar no mercado de pessoa jurídica. Porque existe uma grande diferença quem trabalha como correspondente, como uma fintech, do que quem trabalha no banco. O banco, ele tem o fluxo de caixa do cliente, ele olha para o cheque especial do cliente, ele sabe quando o cliente, ele tem a conta corrente, então ele sabe quando o cliente precisa de dinheiro. No correspondente, na fintech de crédito, na nossa startup, a gente acaba não enxergando o fluxo de caixa dele. Então a gente precisa ter outro tipo de estratégia para poder atuar. Então hoje eu diria que 90% do nosso público é pessoa física, 10% do nosso público é pessoa jurídica. E aí a gente entra, aproveitando, né, Miguel, a gente entra com uma estratégia agora que é desenvolver um produto, mas desenvolver uma forma de abordar esse pessoal que não está sendo atendido no banco, que não está tendo o retorno do seu gerente, que muitas vezes tem a necessidade, mas não sabe como acessar esse crédito. E muitas vezes esse cliente, essa pessoa, ele está na rede social, ele está em outros canais que a gente precisa levar essa informação para ele e facilitar o acesso ao crédito. E é isso que a gente vai fazer agora com a pessoa jurídica. A gente veio daquela escola, né, Miguel, de porta a porta, de pegar uma rua e bater em todos os estabelecimentos, mas hoje a gente quer fazer a mesma coisa, mas de uma forma mais inteligente, usando as ferramentas tecnológicas que nós temos no mercado. E eu queria até aproveitar e pegar o gancho, a gente estava falando de fintech, né? As fintechs não são bancos, é muito importante deixar isso muito claro. E o Nubank não é banco também. Então tem muitas fintechs hoje que às vezes as pessoas acham que é banco, mas elas não são bancos. Elas, pelo contrário, elas têm os bancos por trás, mas elas têm a marca delas, que é o nosso caso. Hoje nós temos a nossa marca, G6 Cred, e nós também temos a G+, né, Soluções,
E as nossas marcas estão por trás, calcadas pelos bancos. Então, como que eu definiria uma fintech? Bom, é uma empresa de financiamento. É uma empresa de financiamento, né? E que usa aí da tecnologia para levar informações e para fazer negócio. A grande diferença de um banco para uma fintech é a autorização que ela tem junto ao Banco Central. Então, dentro do banco, para você ser um banco no Brasil, você precisa que o Banco Central chancele. E você precisa ter pelo menos a carteira. Você tem que ter algumas carteiras. Exemplo, você tem que ter carteira de investimento e você tem que ter a carteira comercial, que é uma carteira de conta corrente. Se a Nubank hoje, se ela não tem, ela tem na estrutura dela venda de cartão, de crédito, mas ela não tem na estrutura dela captação de recursos e conta corrente, ela não pode ser banco. Se ela construir essa estrutura e o Banco Central chancelar, ela pode então se denominar banco. Isso é bem importante, é uma coisa que nem todo mundo sabe. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever, dar o seu like e clique em um dos cards para ter acesso ao conteúdo completo.